Oi, gente, a paz do Senhor. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Graças a Deus a gente conseguiu terminar esse estudo aí do livrinho, né? Que eu achei que eu não ia conseguir gravar desde o começo, mas como eu sei que não é sobre mim, eu cheguei até o final porque o Espírito Santo me sustentou até o final. E hoje, gente, eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que já está no meu coração há muito tempo. E eu sempre tive algumas dúvidas sobre essa passagem, né, que eu vou estar lendo, que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Eu sempre tive algumas dúvidas, sempre ficou um ponto de interrogação na minha mente, o porquê. Assim, não um questionamento, mas uma indagação, entendeu? Eu procurava entender a diferença de alguns pontos sobre essa palavra, né? E eu vou estar compartilhando hoje ela com vocês. E essa história que eu vou estar lendo hoje daqui da palavra de Deus, eu consegui entender que é duas histórias dentro de um contexto só. São coisas assim que eu vou até pedir para que quando eu estiver lendo, se você conseguir, né, na verdade, entrar comigo assim dentro da história da Bíblia, para você ficar prestar bastante atenção, você vai conseguir entender o que eu vou querer, né? E quero também passar aqui para vocês. Da mesma forma como eu entendi, eu vou tentar repassar aqui para que vocês entendam também, que o Espírito Santo também dê o discernimento, a compreensão daquilo que ele quer falar nesse momento, assim como ele já falou comigo, tá bom? E o texto que eu vou ler hoje aqui para vocês da palavra de Deus está lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, que acredito que muitas pessoas conhecem também, né? Fala sobre a filha de Jairo, né? Que são duas histórias dentro de um contexto que eu acabei de falar, né? Que fala sobre a história da filha de Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. E antes de começar, né, a ler aqui para vocês, eu fiz algumas anotações também que a gente vai ler bem depois, que é pra gente poder entender melhor, porque eu sempre gosto de ler fazendo anotações, né, de coisas que Deus fala comigo. Mas eu já queria começar o vídeo dizendo que Deus, em tempos e em circunstâncias diferentes, Deus faz coisas iguais, que foi quando eu estava lendo essa palavra aqui, foi o que Deus falou comigo. O Espírito Santo, ele sempre fala comigo, eu não tenho dúvidas de que é ele. É uma voz sem som, né? Deus falou comigo que e em tempos e em circunstâncias diferentes, Deus faz coisas iguais. Então eu quero te dizer que não importa o tempo, sabe, que você está vivendo, as dificuldades nesse tempo e as circunstâncias que você tem enfrentado nesse tempo, desafios também, eu poderia falar desafios, coisas que você talvez não entenda agora, entendeu? Nesse tempo, nessa circunstância, eu queria dizer que nesse tempo, nessa circunstância, nessa dificuldade, nessa luta, nesse medo, nessa prova, nesses desafios, Deus faz coisas iguais. E só Ele mesmo para poder fazer essas coisas, né? Em circunstâncias e tempos diferentes, Deus faz coisas iguais, tá bom? E essa palavra que eu quero deixar de começo para a sua vida, assim como foi para minha também. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele, está escrito aqui, né? Jesus foi com ele. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Eu queria dar uma pausa nessa parte aqui para poder explicar a história dessa parte, porque são duas histórias em um contexto. E essa parte aqui que a gente acabou de ler fala sobre uma menina que eu acredito muito que até os 12 anos de idade ela tinha uma vida normal, né? Mas só que nessa parte aqui a Bíblia fala pra gente que aos 12 anos de idade ela veio ter uma doença, né? Que os médicos não sabiam qual doença que era, porque a Bíblia também não fala sobre a doença, né? Qual era a doença. Mas aqui tá nos falando sobre uma menina que eu acredito que tinha vida normal até essa certa idade. E Jairo, né, que é o pai da menina, nessa parte aqui ele chega até os pés de Jesus, né? Pra pedir que Jesus vá até a casa daquela menina, né? Para que ela venha ser curada por Jesus. E o que nos dá a entender sobre essa passagem, essa parte aqui, lendo, né, eu consigo entender que a gente pode dizer que o que está acontecendo nessa parte aqui da Bíblia é uma coisa urgente,
né? Falando sobre urgência. Ele chega desesperado aos pés de Jesus, rogando-lhe muito. Então ele estava pedindo muito: Senhor, vai na minha casa, a minha filha tá morrendo. Imagina o desespero. Eu pedi para você entrar dentro da história comigo, dentro da Bíblia. Eu fico imaginando assim o desespero desse pai, né, ao pedir que Jesus fosse até a casa dele porque a filha dele estava morrendo. E isso nos dá a entender que é uma urgência, né? Porque quando alguém passa mal, quando alguém tá aparentando a perder a vida, a gente se desespera, busca socorro e tal. Eu acredito muito que é praticamente isso que está acontecendo com Jairo, né, que é o pai da menina. Só que tem um porém, né? Eu vou dar uma pausa aqui, você já entendeu. Essa parte que a gente leu é de um pai desesperado, pedindo que Jesus fosse até a sua casa, né, no caso, para atender a sua filha que estava morrendo. E Jesus foi com ele, que no versículo 24 diz: e foi com ele. Eu queria dar uma pausa aqui no versículo 24. A gente acabou de falar sobre a história de uma menina, né? E agora a gente vai entrar na outra história, só que é dentro do mesmo contexto, tá bom? Para vocês poderem entender melhor. Eu não sei se eu tô sendo compreensiva, mas por favor, preste atenção, porque às vezes eu me embolo também. A gente acabou de falar de uma urgência, né? Da urgência da menina. Aí, dando uma pausa nessa parte da história da menina, a gente vai continuar lendo agora, tá bom? Versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Não, vou ler de novo. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Até aqui o 34, a gente ainda vai continuar lendo. Mas quero dar uma pausa aqui também. A gente leu primeiro da história da menina, né, que tinha uns 12 anos, tinha sofrido de uma doença que estava prestes a morrer, onde um pai chega desesperado pedindo socorro para Jesus. No decorrer disso, enquanto... deixa eu ver aqui no versículo... Isso, versículo 24 fala que Jesus foi com ele. Então, no decorrer do percurso de Jesus indo socorrer a menina, surge esse imprevisto, porque eu quero chamar de imprevisto, sobre a mulher, né, do fluxo de sangue. E essa parte aqui que a gente acabou de ler era uma mulher, vou tentar explicar aqui sem gaguejar. A gente acabou de ler uma história sobre uma mulher que havia com uma doença também, né, que tinha um fluxo de sangue, onde essa doença, pelas leis lá naquele tempo, né, na sociedade naquela época, as pessoas com essa doença, as mulheres, no caso, com essas doenças, elas não podiam sair na rua, elas eram consideradas impuras, então elas estavam isentas, proibidas de viver ali com a sociedade. E essa mulher, essa história que a gente acabou de ler agora, fala exatamente sobre essa mulher. E aqui está nos falando que ela apenas ouvindo Jesus passar, ela, vou dizer que brotou em seu coração ir até Jesus, entendeu? Ela teve fé e em casa, obviamente, ela determinou no seu coração que se ela saísse de casa e fosse até Jesus, ela seria curada. Então ela ali determinou a cura dela antes mesmo de acontecer, tá? Essa mulher, ela, que a Bíblia fala aqui pra gente também, ela procurou outros médicos, gastou quase todo o seu dinheiro para poder chegar à cura, né, da sua doença, mas não conseguiu. E deixa eu terminar aqui de ler para vocês. Deixa eu ver aqui uma parte. Isso mesmo. E essa parte aqui, gente, que acontece da mulher, né, do fluxo de
sangue é um imprevisto, eu quero dizer que é um imprevisto, né? Porque o que me deu a entender foi isso, que acontece durante o caminho de Jesus indo socorrer outra pessoa. Eu posso dizer que surge uma urgência no caminho em que Jesus estava indo socorrer ou atender outra demanda, outra urgência de outra pessoa. Uma coisa assim que... casos diferentes, entendeu? Urgências diferentes, necessidades, entre necessidades e urgências, que eu vou falar já já mais pra frente também. Tá bom? Então a gente leu sobre a menina e sobre a mulher, que foi o imprevisto que aconteceu. E eu vou terminar aqui de ler pra vocês. Eu parei no 35, versículo 35. Estando ele ainda falando... Ó, só pra vocês entenderem. Nessa parte aqui do 35 fala que estando ele ainda falando com a mulher. Ele tá num caminho, Jesus estava indo em direção à casa da menina. Só que durante esse caminho, durante esse momento, surge esse imprevisto da mulher, né, do fluxo de sangue, que ela teve que sair de casa para encontrar com Jesus. Então, com certeza ele teve que parar, porque sentiu que dele saiu virtude. Então ele teve que parar um certo tempo ali para poder atender aquela mulher e a história que a gente acabou de ler, tá bom? Que se você me acompanhar aí, você vai ficar por dentro de tudo direitinho. Desse imprevisto. E aqui no 35 fala, estando ele ainda falando, então no caso ele ainda estava falando com a mulher, entendeu? Que ela recebeu a cura dela, vai em paz a tua fé e se ser curada deste mal. Então nesse momento que ele ainda está falando com essa mulher, durante o percurso da casa da menina, chega, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, chegam os homens, lá de onde a menina estava, para vir avisar. E eles disseram, a tua filha está morta. Para que enfadais o mestre? Nessa parte aqui, um principal, né, da sinagoga, que é o que está dizendo aqui, ele chega para falar pro pai da menina, que está do lado de Jesus. E ele diz assim pro pai da menina, pro Jairo, a tua filha está morta, para que enfadais o mestre? Então assim, para de perturbar Jesus, a sua filha já morreu, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, para de perturbar Jesus, porque a sua filha já morreu. E Jesus, versículo 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, no caso para Jairo, não temas, crê somente. 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, lá onde estava a menina, tendo chegado, o principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele, as pessoas estavam rindo de Jesus, porque ele disse que a menina não estava morta e sim dormindo. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, que estava deitada, não está escrito que estava deitada, mas eu estou falando para vocês entenderem. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aqui diz que a menina, no final está dizendo que a menina já tinha 12 anos. E essa curiosidade que eu sempre tive, porque a idade da menina, a idade de vida da menina, é o tempo, na verdade, os anos de vida da menina, para ser bem mais clara, os anos de vida da menina é os anos de enfermidade da mulher. Então, muito tempo atrás, um tempinho já atrás, eu ficava, gente, mas que coincidência, né? De os anos de vida da menina ser os mesmos anos de enfermidade da mulher, né? E eu estudando essa palavra, Deus foi falando comigo, entendeu? Inclusive foi aquilo que eu falei no começo, que em tempos e circunstâncias diferentes, Deus faz coisas iguais. Porque nós acabamos de ler sobre duas histórias, sabe? Deus estava rumo à casa da menina para atender uma urgência, digamos que uma urgência nesse momento. Mas depois eu vou falar mais pra frente sobre isso, das coisas que eu anotei, né? Então, assim, Deus estava a caminho da casa da menina. E surge esse imprevisto da mulher ir ter que encontrar com ele no caminho, dele parar, né? Parar ali, deixar de ir por algum tempo no lugar que ele estava indo.
para poder atender, né, a mulher que estava ali, que acabou de tocar nas vestes dele. E Jairo ali do lado, que era o pai da menina. Então imagine a agonia desse pai, vendo ali Jesus parado, né, tá precisando de ajuda em casa porque a filha tá morrendo, e agora tem que acompanhar Deus fazer primeiro. Eu quero dizer assim, Deus fazer primeiro na vida de outra pessoa. Entendeu? Eu até escrevi sobre isso também, tá tudo anotado aqui, eu vou falar pra vocês daqui a pouco também. Então, assim, são duas histórias que a gente acabou de ler, entendeu? E eu vou estar lendo aqui já as anotações, que eu tô um pouquinho nervosa, mas assim, que você consiga me entender, tá bom? Eu queria dizer que, independente do momento, do seu momento agora, Deus, ele tem poder para resolver todos os seus problemas. Eu vou até ler também as anotações, como eu já tô dizendo, para vocês entenderem melhor, que eu já tô sendo redundante. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei anotado assim, a necessidade da menina. Eu disse que ia falar, né? Não era uma urgência. Eu tinha sempre essa dúvida, mas o Espírito Santo disse para mim que não era uma urgência. Parece ser uma urgência, porque o pai estava desesperado porque a filha estava morrendo em casa, quase morrendo em casa. Então isso, para nós, é uma urgência. Mas o Espírito Santo, quando eu estava estudando, disse que era uma necessidade. Que essa menina, ela tinha uma necessidade. Porque, assim, o que o Espírito Santo me fez entender é que o tempo de vida da menina era o tempo de enfermidade da mulher. Então, enquanto a menina vivia, a mulher já estava enferma. Entendeu? Enquanto a menina não tinha doença, porque é só até os 12 anos de idade que a Bíblia fala, os tempos de vida da menina em que ela viveu com saúde, bem saudável, era o tempo de enfermidade, os anos de enfermidade da mulher. Entendeu? Então, a gente pode dizer que aqui é a necessidade da menina, era uma necessidade. Por mais que aparenta ser uma urgência, o Espírito Santo disse que é uma necessidade. E eu vou estar lendo aqui para vocês melhor, para vocês entenderem melhor. A menina viveu bem durante todo esse tempo, mas a Bíblia nos conta que, aos 12 anos de idade, a menina ficou muito doente, com uma doença que a Bíblia não relata qual. Que conforme eu estava lendo, eu escrevi exatamente assim para ficar de fácil compreensão. Jairo, que no caso é o pai da menina, que estava morrendo, prostou-se aos pés de Jesus, pedindo muito que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha que ainda não havia morrido. Jesus aceitou, até botei aqui nessa parte aqui, Jesus aceitou, que está lá no versículo 24 do capítulo 5. Jesus aceitou. Outra parte da outra história da mulher do fluxo de sangue. Aqui eu coloquei que era uma urgência. Da mulher, com certeza, era uma urgência. A necessidade da menina, que foi o que a gente acabou de ler agora, e a urgência da mulher. Eu fiz questão de escrever assim, a urgência da mulher. Vamos lá. Por 12 anos, a mesma idade da menina, essa mulher, que a gente acabou de ler na Bíblia, viveu com uma doença que era incurável. Ela gastou todos os recursos possíveis que tinha para salvar a sua vida. E eu quero ir mais a fundo, tentar ir mais a fundo aqui com vocês, que essa mulher, que a Bíblia está falando aqui pra gente, que tinha 12 anos, há 12 anos ela tinha essa enfermidade, ela gastou tudo o que tinha. Eu não sei, porque a Bíblia não fala, né, se ela já tinha ouvido falar de Jesus antes. Eu acredito, eu não sei, não vou dizer que acredito que não, mas nessa parte aqui diz que ela ouvindo falar de Jesus. Eu não sei se antes ela já teve a oportunidade de estar perto com Jesus, porque a Bíblia não relata. Só que, assim, fala que há muito tempo ela já gastou quase o seu dinheiro com médicos, né, para poder fazer o tratamento e tal. Então, assim, foram muitos anos que ela estava ali gastando o seu dinheiro. Eu poderia dizer que ela poderia ter ido, na verdade, até Jesus antes, mas nós não podemos, nós não sabemos se naquele tempo, antes dela ouvir falar, ela já teve a oportunidade de estar com Jesus, ou se talvez ela possa ter ouvido e não tenha crido antes, ou Jesus ainda não devia ter passado perto ali, de onde ela teria que enfrentar a multidão, que a gente vai estar lendo mais à frente também. Nós não sabemos, né? Mas aqui fala que ela ficou muito tempo, gastou quase todo o seu dinheiro, né, para poder alcançar ali uma cura, que só Jesus, no caso, poderia dar para ela. Vou continuar lendo aqui para vocês, e espero que vocês estejam me entendendo. Segundo a lei daquela época, que eu fiz algumas pesquisas no estudo, segundo a lei daquela época, era considerada impura todas as mulheres que continham essa doença. Nesse caso,
Por 12 anos, ela ficou isolada de todos e de tudo que antes ela gostava de fazer. Então, como eu pedi já para você se colocar, tentar, né, se encaixar aqui na história da Bíblia, imagine você, nós que somos mulheres, você que está assistindo, e você homem também, né? Vamos lá. Falando de doença, não de gênero, de doença. Vamos supor, a gente tem uma doença, Deus me livre e guarde. Se colocar no lugar dessa mulher, mais fácil dizendo, a pessoa que teve uma doença por 12 anos. Então, no caso, por 12 anos, ela viveu isolada. Imagine ficar por 12 anos sem ter contato, talvez, com a família. Por 12 anos sem poder fazer aquilo que gosta de fazer, né? Que é sair por ar livre, passear, sei lá, as coisas que a gente gosta de fazer às vezes. Imagine ficar isolado, trancado, sem ver ninguém, sozinha, por 12 anos. Era o que aconteceu. Foi o que aconteceu com essa mulher durante esse tempo. Tá bom? Vou continuar lendo aqui pra vocês que eu anotei, ó. 12 anos de sofrimento. O que essa mulher enfrentou. Se coloca no lugar. 12 anos de sofrimento. 12 anos de solidão. Porque ninguém gosta de ficar... Às vezes é bom ficar sozinho, mas ninguém gosta de ficar muito tempo sozinho. 12 anos sem afeto algum. Porque ela não podia ser tocada, era considerada impura. E 12 anos de exposição. Porque eu acredito que naquele tempo, né, como ela foi considerada impura e pela lei, ela tinha que cumprir ali aquilo de não estar no meio, né, da sociedade ali. Então, com certeza as pessoas ficaram sabendo da doença dela. Então, por isso que eu escrevi aqui 12 anos de exposição. Então, com certeza, muitas pessoas ficaram sabendo do que estava acontecendo com ela. Então, eu imagino o que ela enfrentou, né, além de ficar isolada, sozinha ali, sem ter contato com ninguém. Sei lá, gente, 12 anos, não é um ano, não é 2 meses, não é um mês, foram 12 anos passando por esse processo aqui que a Bíblia está nos contando, tá bom? Sofrimento, solidão, exposição, sem afeto algum e outras coisas mais, né, que a gente bem sabe que ela passou, que ela deveria ter passado com certeza por causa dessa doença. E por ter passado por todas essas coisas, eu fui anotando, né, conforme eu estava estudando, eu anotei, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Quatro palavras, né? Vamos dizer que 4 atitudes que essa mulher precisou ter, né? Decorrente a esse sofrimento que ela estava passando. Digamos que ela demorou um pouco, né? Para poder resolver o seu problema, claro. Para poder ir de encontro, na verdade, a quem poderia resolver o seu problema. E eu escrevi aqui, ela teve que ter determinação. E eu escrevi assim, ó. Determinação, primeiro. Ela acreditou e determinou que ela seria curada assim que fizesse aquilo que decidiu em casa. Então, assim, a gente leu que quando ela ouviu falar de Jesus, ela botou no coração em casa ainda, que se ela tocasse nas vestes dele, apenas se ela tocasse, ela seria curada. Então, nessa parte eu tô falando aqui daquilo que eu extraí da palavra de Deus, que eu consegui entender que ela teve que ser determinada. Por isso que eu acabei de ler aqui pra vocês. Ela acreditou determinou que ela seria curada assim que fizesse aquilo que decidiu em casa. Continuando, ela precisou ter coragem, que é o segundo. Ó, ela precisou ser corajosa para enfrentar as circunstâncias e romper com o medo. Porque assim, ter coragem, ela teve que ter coragem de sair, talvez depois de muito tempo, da sua casa, para enfrentar uma multidão. Gente, porque pensa no tanto de gente que tinha seguindo Jesus. O próprio Jesus na terra andando, aquela multidão toda. Então imagine a coragem que ela teve que ter, né, de sair da sua própria casa, das pessoas verem ela e talvez de alguém até denunciar, nossa, aquela dali não é impura, que não pode ficar no meio da sociedade, avisar, sei lá, aquelas pessoas da política no tempo, né, da lei ali, para poder prender ela novamente ou tentar fazer alguma coisa contra ela. É só para vocês entenderem melhor. Poderia acontecer? Poderia, mas a Bíblia não fala, tá? Então aqui ela teve que ter coragem. Isso, coragem. Para poder enfrentar a multidão, as circunstâncias e romper com o medo. Tá bom? As circunstâncias e romper com o medo. Vamos lá. Ação. Ela teve que ter ação. Ela teve que agir. E eu escrevi assim. Ela teve que agir e fazer exatamente aquilo que já tinha proposto em seu coração. Ó, vou ler de novo. Essa mulher do fluxo de sangue, depois de tudo que ela passou, naquele momento que ela ouviu falar de Jesus, ela teve que agir e fazer exatamente aquilo que já tinha proposto em seu coração. E isso, eu fiz questão de escrever, e isso não dependia da lei e nem da multidão.
a não ser dela mesma. Porque esse momento em que ela ouviu falar de Jesus, ninguém foi lá bater na porta da casa dela para dizer, ó, Jesus está passando, talvez essa seja a sua oportunidade. Não, ela determinou em casa, ela teve que agir. Por isso que eu botei aqui determinação, coragem, porque ela teve que deixar o medo, enfrentar as circunstâncias. E agora ela precisava agir, porque não basta só a gente ter determinação e coragem, entendeu? Eu vou falar por mim agora, é determinada. Determinação, eu tive determinação e tive coragem de vir aqui gravar o vídeo, mas se eu não agisse nesse momento, eu estou agindo, né, que é na prática. Mas coragem e determinação eu sempre tenho, pelo contrário, eu fico até às vezes meio empolgada também para gravar, mas às vezes eu fico nervosa aqui. Mas assim, nesse momento, né, como nós estamos falando da mulher, ela precisou também agir. O agir era ir até Jesus, entendeu? Porque ele não ia até ela, porque Jesus estava em direção a outro caso, a outro assunto, a outra história, a outra situação, para resolver a história de outra pessoa e não dela, tá bom? Então ela teve que agir. Ela teve que agir e fazer exatamente aquilo que já tinha proposto em seu coração. E isso não dependia da lei, nem da multidão, a não ser dela mesma. Então eu queria já dizer que tem coisas que não vai depender das pessoas, que não vai depender nem totalmente só de Deus, a não ser de você mesmo. Porque tem coisas que Deus não vai fazer por você, nem por mim, nem por nenhum de nós, tá bom? Tem coisas que é com a gente mesmo, que no caso foi o que aconteceu com ela. Eu acredito muito que se ela não saísse de casa, não ia dar em nada, porque Jesus ia chegar na casa da mulher, da menina, no caso, né, que estava padecendo, a filha de Jairo, e ela ia continuar com a doença, tá bom? Então ela teve que agir e ir até Jesus. Vamos lá. E por último, a fé, né? Determinação, coragem, ação e fé. Vamos lá. A fé dela não deixou ela desistir no meio do caminho. Aquilo que antes ela não podia fazer, agora ela precisou enfrentar, que era estar no meio do povo. A fé dela não deixou ela desistir no meio do caminho. Porque na forma, eu acredito muito que no decorrer de que ela ia, né, enfrentando a multidão, correndo aos pés de Jesus, porque Jesus estava andando, indo em direção à casa da menina, com aquelas pessoas em volta. Então assim, ela teve que ter fé. A fé não deixou ela desistir no meio do caminho, porque talvez ela poderia ter visto muita gente, né, poderia ter desistido. Nossa, eu não vou conseguir chegar. Nossa, eu não vou conseguir alcançar. Então, assim, durante aquele momento que eu imagino aquela mulher correndo, no meio daquela multidão, naquele momento ali, a fé não deixou com que ela desistisse no meio do caminho, no meio daquilo que ela foi buscar, né, que ela precisava buscar para a vida dela. Não deixou ela desistir no meio do caminho. Aquilo que antes ela não podia fazer, que era estar no meio do povo, aquilo que antes ela não podia fazer, agora ela precisou enfrentar, que era estar no meio do povo, aquilo que antes ela não podia fazer, por causa da lei que não deixava ela habitar no meio da sociedade. Aquilo que antes ela não estava mais fazendo, durante 12 anos ela não fazia, agora ela precisou fazer, ela precisou enfrentar, que era estar no meio do povo, tá bom? E eu deixei anotado mais uma parte aqui que fala sobre o percurso. Eu acabei de ler sobre a mulher. Primeiro a gente leu sobre a necessidade da menina, né? Da menina a gente não tem muito o que se falar, porque a Bíblia só fala que era uma menina que aos 12 anos ficou doente. E o pai dela que chega até Jesus pedindo que vá até sua casa para poder tentar salvar a sua filha. Não tem muito o que se falar da menina, a não ser da doença, da idade dela e tal. Mas da mulher já tem quase uma história toda, entendeu? Por isso que eu coloquei como a necessidade da menina e a urgência da mulher. Porque os anos de vida da menina eram os anos de enfermidade da mulher. Tá bom? E no versículo 33, eu escrevi assim, acho que eu escrevi para mim não esquecer, ó. A mulher conta isso mesmo. A mulher conta toda a verdade das coisas que tinha lhe acontecido antes e que tinha acabado de acontecer naquele momento. Isso mesmo, né? Que no versículo 33 ela conta para Jesus, né? Quando ela encosta nele na orla do manto dele, da veste, ele olha e pergunta quem tocou nela. E aí ela conta toda a história dela, que ela com certeza que já pagou vários médicos, mas não tinha jeito, e que agora que ela tocou nele. Contou toda a história que a gente acabou de ler aqui, tá bom? E eu queria... Isso mesmo. Tem a outra parte também do percurso que eu quero falar sobre aquilo que Jesus nos ensina nessa palavra, aquilo que ele me ensinou, que eu tinha um ponto de interrogação na minha mente, só que agora eu não tenho mais, que eu fui buscar, conhecer e Deus falou pra mim, né? Então, assim, eu dividi em 3 partes sobre a necessidade da menina, a urgência da mulher, e escrevi aqui o que Jesus nos ensina nesse percurso, no percurso, durante o caminho dele, né? Durante o caminho que ele estava fazendo, tá bom? Tá, agora a gente vai ler sobre o que Jesus nos ensina,
ou quer nos ensinar, para você e para mim também de novo, né? Porque a palavra ela se renova também. O que Jesus nos ensina nesse percurso? Ó, Jesus quis nos ensinar que independente do problema que nós passamos, Ele tem poder para resolver todos. Só que nem todos os problemas para serem resolvidos dependem somente dele. Eu fiz questão de escrever isso, porque foi as coisas que o Espírito Santo estava falando comigo. Deus quis nos ensinar, independente do problema que nós passamos, Ele tem o poder. Deus até tem o poder, todo o poder de resolver os nossos problemas. Só que para que esses problemas sejam resolvidos, não depende somente dele. Porque o problema da mulher para ser resolvido não dependia somente de Deus. Entendeu? Não dependia somente de Jesus, quer dizer, Deus, Jesus, eu sempre falo Deus, Jesus. Não dependia somente de Jesus. Ela teve que agir, ela teve que ter determinação, ela teve que sair de casa, ela teve que enfrentar a multidão. Entendeu? Ela teve que perder o medo, ela teve que ser corajosa, ela teve que ter fé, ela teve que ir, né, até Jesus. Então, Ele tem poder para resolver o meu e o seu problema, Ele tem, mas não depende somente dele, tá? Depende de mim e de você. Outra parte. Às vezes nós vamos precisar. Essa parte foi que mais mexeu comigo. Às vezes, nós vamos precisar esperar Jesus resolver os problemas das outras pessoas. Mesmo podendo resolver o nosso na mesma hora. Ou no mesmo tempo. Aí eu escrevi que Jairo teve que esperar. Às vezes, nós vamos precisar esperar Jesus resolver os problemas de outras pessoas. Mesmo podendo resolver o meu e o seu no mesmo tempo. Porque Jesus não precisava ir até a casa de Jairo para ressuscitar a menina. Era só ele pensar ou dar uma palavra. Eu sempre gosto de ir mais a fundo, como eu sempre falo. Porque Deus, é soberano. É claro que ele já sabia que a menina estava lá quase morrendo. E é claro também, né, que eu vou falar mais isso na frente, sobre isso mais à frente, que ele já sabia da mulher. Eu vou ler aqui pra vocês daqui a pouco, já, pra vocês entenderem também a parte da mulher. Então, assim, às vezes nós vamos ter que esperar Deus resolver o problema de outras pessoas, que foi o que aconteceu com Jairo, né? Porque esse imprevisto da mulher surgiu no decorrer do caminho de que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Então Jairo teve que esperar Jesus atender aquela mulher, olhar para a multidão, perguntar quem tocou nele. E a mulher dizer, fui eu, Senhor, tô falando aqui para vocês entenderem. E ele olhar para ela, ouvir e esperar que ela contasse toda a história que tinha acontecido antes, dos médicos, de tudo que ela disse em casa, que se tão somente tocasse na veste dele, ela seria curada. Então Jairo, naquele momento, ele teve que esperar Jesus atender o problema de outra pessoa, para depois atender o problema dele. Que foi isso que o Espírito Santo disse comigo. Que às vezes nós vamos ter que esperar Deus agir, eu posso dizer assim, na vida da outra pessoa, para depois agir na sua vida. Às vezes vamos ter que esperar Deus curar outras pessoas, para depois curar você, para depois curar a mim. Nós vamos ter que esperar Deus libertar, né? Talvez o marido, a esposa, o filho, o sobrinho, não sei, libertar a pessoa da outra família para depois libertar a sua. E assim, eu falo isso porque para Deus, é outra parte também que Deus já falou comigo, não nisso aqui, em outro momento, que para Deus não tem diferença o tempo, entendeu? Eu posso pegar um exemplo aqui agora de Lázaro também, né? Que Jesus era amigo de Lázaro. Mas eu até falei isso esses dias no culto, que Jesus era amigo de Lázaro. Então Jesus só chegou depois de 4 dias e Lázaro já tinha morrido. Mas talvez você se pergunte, mas Jesus era amigo de Lázaro, ele não podia ter ido antes dele morrer? Podia, mas qual é a diferença que para Deus faz, gente? Se Jesus chegasse no mesmo dia ou depois de 4 dias, qual era a diferença se ele pode ressuscitar as pessoas quando quer e como quiser? Então, assim, no esperar, no tempo, sabe? Quando Deus fala que não é agora, ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. No tempo, na espera. Ele sempre tem alguma coisa para nos ensinar na espera. Então, assim, Lázaro ficou esperando depois de 4 dias, Jesus apareceu e ressuscitou. Poderia ter vindo antes? Poderia, mas não veio. Porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Ele poderia ter chegado no mesmo dia e curado? Poderia, mas não foi. Porque para ele não tem diferença o tempo. Para ele não tem diferença entre a morte e a vida. Se ele quiser ressuscitar as pessoas que já foram, né? Ele pode ressuscitar. Mas não vai, porque ele é soberano e Deus e tudo aquilo que ele faz, muitas das coisas que ele faz, na verdade, a gente não entende. Tá bom? Então, assim, Deus sempre faz a gente esperar. E na espera, e nessa espera, ele sempre tem a nos ensinar alguma coisa. Então, às vezes, nós vamos ter que esperar Deus fazer na vida de outras pessoas, para depois fazer na nossa vida. Continuando. A última parte, né? Eu falei de Jairo, que Jairo teve que esperar a Deus atender, ajudar outra pessoa
para depois socorrer a filha dele. Última parte. Enquanto Jairo teve que esperar, eu escrevi aqui. Enquanto Jairo teve que esperar, a mulher teve que vir. Não sei se você está conseguindo me entender. Enquanto Jairo, pai da menina, teve que esperar, a mulher teve que vir. E Jesus não estava vindo para ela. Eu fiz questão de escrever. Jesus não estava vindo para ela. Mas ela precisou ir até ele. Que foi o que aconteceu no imprevisto. Entendeu? Enquanto Jairo esperava, vendo ela, Jesus atendendo, né, as necessidades, as urgências da mulher, porque a necessidade da menina, Jairo ele teve que esperar. E nessa parte aqui já fala sobre a mulher. A mulher teve que vir. Então assim, ela teve que ir até Jesus, sabe? E outra parte também, e Jesus não estava vindo para ela, foi o que eu fiz questão de escrever. Porque foi o que eu falei quase no começo do vídeo, que Jesus não estava vindo para ela, Jesus não estava indo em direção à casa dela. Ele estava indo em direção à casa da menina, porque o versículo 24 nos fala, e foi com ele. Que no caso de Jesus foi com o Jairo, o moço que pediu para que Jesus fosse até a casa dele. Então assim, Jesus não estava indo em direção à casa da mulher. Ele não estava vindo para ela. Ele estava indo em direção à casa da menina. Nesse percurso que ela teve que ter a coragem e a determinação de se encontrar com Jesus, de ir até ele, buscar aquilo que ela estava precisando há muito tempo. Mas ela precisou ir até ele, é isso mesmo. E nessa parte aqui também, dessa parte aqui que eu vou ler agora para vocês, agora na palavra, não é mais as anotações, no versículo 34, diz assim, Jesus diz para a mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curado deste mal. Nessa parte, quando eu fui ler filha, o Espírito Santo disse, ele já havia. Quer dizer, ele já havia a mulher, né, no caso, que aqui ele chama ela de filha. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Então, eu acredito muito que durante o tempo em que a mulher ficou procurando médicos para tentar curar o sofrimento durante 12 anos, isolada, sozinha, sem afeto, sem ver ninguém, fora da sociedade, em todo esse tempo, Jesus, o próprio, havia. Ele já sabia de toda a história dela. É por isso que ele chama ela aqui de filha, que foi o Espírito Santo que falou comigo. Ele já conhecia ela, ele já a conhecia, porque ele chama ela de filha. Então, com certeza, ele já sabia de tudo que ela tinha enfrentado, das dores, da exposição, do medo. Ele sabia tudo que ela precisaria enfrentar para se encontrar com ele naquele momento. E o engraçado é que eu escrevi aqui de novo que ele não estava vindo para ela. E ele não ia até ela. Ele a chamou de filha aqui no 35, ele já sabia da história dela, ele já sabia do sofrimento, ele sabia de tudo. Mas eu queria dizer que tem momentos que Deus não vai vir até você. Eu falo você, mas eu falo pra mim também. Tem momentos que Deus não vai ir até você, não vai vir até mim. Ele vai permitir que a gente vá até Ele, sabe? Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe das nossas limitações, mas tem coisas que Ele vai deixar com que a gente vá até Ele. Ele até pode vir até a gente. Ele podia muito bem bater na porta daquela mulher e dizer, hoje você recebe a sua cura. Mas Ele não foi. Mas Ele já sabia o que ela passava. Foi por isso que ele chama ela de filha, mas ele estava fazendo outro rumo, outro percurso, outro caminho. E ele deixou a mulher vir até ele, mas ele já sabia disso. Então, assim, essa palavra, quando eu li, eu fiquei, assim, muito emocionada também, né? E aprendi muita coisa, porque Deus, ele realmente nos ensina, né, na espera. E aprendi também que às vezes nós vamos ter que esperar, né? Como eu já disse aqui, esperar Jesus fazer na vida de outras pessoas. Talvez eu não sei, na verdade. Eu não sei aquilo que você tem esperado Jesus fazer. Mas também eu quero te dizer agora que talvez Deus, para Ele fazer, talvez Ele esteja esperando você ir até Ele, como aquela mulher fez. Às vezes Ele esteja esperando você ter determinação, aí você agir, sabe? Tem coisas também que Deus tem para fazer na minha vida que eu sei porque Ele mesmo já disse para mim. Mas talvez Ele esteja me acompanhando no caminho, né, no meu percurso, enquanto eu vou até Ele. Entendeu? Que é na busca, na palavra, na obediência. Viver ali, ó, de oração, buscando fazer a vontade de Deus. Então, assim, eu acredito muito que a cada dia eu estou indo até Ele. Que tem coisas que Ele vai, sim, permitir com que a gente vá até Ele. Ele até vai poder vir até a gente. Ele pode realmente também, outra parte agora, fazer na vida de outra pessoa e no mesmo tempo na nossa vida? Pode. Mas Ele não vai. O porquê que Ele não vai, nós não sabemos. Mas sabemos que alguma coisa Ele quer nos ensinar na espera. Às vezes Ele quer que a gente venha agir numa coisa que a gente está procrastinando, que é essa palavra certa, eu consegui falar, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, tem coisas que Deus vai esperar que a gente venha. Que você venha até Ele. Que você faça. Porque eu já disse aqui também que nem todos os problemas dependem somente de Deus. Depende, às vezes, do seu agir,
da sua obediência, do seu posicionamento, daquilo que você entrega, daquilo que você quer e deseja. Porque às vezes tem coisas também, na verdade, que a gente tem que desejar, sabe? A presença de Deus, pedir, entendeu? Às vezes é uma coisa que você quer, talvez o entendimento da palavra mais a fundo, ser íntima da palavra, talvez é cantar, eu não sei, talvez, mas talvez seja a coisa que você tem o desejo, mas você não age. Eu tô falando pra mim também, porque primeiro quem apanhou fui eu, mas eu tô falando aqui pra você entender. Seja uma coisa que você pede, mas você não age, entendeu? Como que eu vou ter entendimento da palavra se eu não ler a Bíblia? Como é que eu vou ter o entendimento da palavra se eu não abrir a Bíblia, se eu não pegar a Bíblia para ler? Eu tenho desejo, o desejo queima no meu coração. Nossa, eu tenho uma vontade. Nossa, eu sei que o meu chamado é pregar, mas como que eu vou aprender aqui, ter o discernimento, que o Espírito Santo vai dar a revelação se eu não ler a Bíblia? Entendeu? Então, assim, é isso que Deus quer nos ensinar, tá? Nessa palavra e também outras, né? Porque a Bíblia é gigantesca e as mesmas palavras podem falar montanhas, né? Como diz um louvor aí. Então, assim, que você venha entender, assim como eu entendi, que na espera, Deus, ele quer nos ensinar alguma coisa. E que não são todos os problemas que dependem somente de Deus para serem resolvidos. Depende da nossa determinação, da gente agir, da gente fazer. Às vezes também de acreditar, de confiar totalmente nele. Eu sei que não é fácil falar, né? Na verdade, é fácil falar, nem sempre, né? Pra mim, às vezes, nem sempre é fácil falar. Mas, assim, é fácil, às vezes, falar. Mas o difícil mesmo é você estar ali, ó, para poder viver aquilo que Deus quer. Eu não sei se nesse momento Deus está fazendo você esperar por alguma coisa. Eu não sei se nesse momento você está acompanhando Jesus fazendo a vida de outras pessoas e nada dele fazendo a sua. Né? Não sei se nesse momento você está como Jairo, que chegou primeiro, pediu a Jesus primeiro, e Jesus disse que ia em direção à sua casa, mas Jesus por algum tempo ele teve que parar para atender a demanda de outra pessoa. Eu não sei se você está como Jairo nesse momento. Mas acredite, nessa espera, nesse percurso, nessa pausa que Jesus deu, talvez ele queira te fazer refletir mais, talvez sobre aquilo que você está pedindo, né? Porque Jairo pediu que fosse curar a filha. Mas eu não sei o que você tem pedido. Talvez aquilo que você tem pedido nessa pausa, né? Nessa intervenção, Deus queira fazer você repensar sobre aquilo que tem pedido, sobre aquilo que você decidiu fazer também, né? Porque tem coisas que a gente decide e às vezes Deus não é aquilo que Deus quer para nossa vida. Então ver se nessa pausa, se nesse imprevisto de Deus socorrer outra pessoa, outro assunto e deixou o seu de lado um pouquinho, ver se você tem pedido certo, se é aquilo mesmo que Deus quer, tá bom? Porque Deus sempre tem a nos ensinar na espera, na pausa, tá bom? Então assim, que você possa ficar com essa palavra que veio de Deus para minha vida e que não podia ficar somente em mim, que agora eu compartilho com você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ter me assistido até aqui. Me perdoa pelo nervosismo, da forma como eu reajo às vezes no vídeo, é que eu fico nervosa. Agora eu estou mais à vontade, mas no começo eu sempre fico mais nervosa. Mas no final sempre dá certo, né? Porque eu sempre oro antes. Então assim, fique com essa palavra, tá bom? E não se esqueça do que eu falei no começo, que em tempos e em circunstâncias diferentes, Deus faz coisas iguais. Duas histórias dentro de um contexto. A menina recebeu a vida, né? Voltou a viver, e a mulher foi curada. A necessidade da menina e a urgência da mulher, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. E reveja se aquilo que você tem pedido, se essa pausa de Jesus aí, essa intervenção de Jesus aí não é porque talvez você esteja pedindo algo que talvez ele não queira te dar, né? Porque já aconteceu muito comigo isso. Então, que Deus possa continuar te abençoando, a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? E se esforce, haja, seja determinado, faça a vontade de Deus, repense naquilo que tem pedido, sempre pense se vale a pena ou se é isso mesmo, sempre pergunte para Deus se é isso mesmo que Ele quer, né? Pra sua vida ou da sua vida. Tá bom? E que Deus possa abençoar todos vocês que me acompanharam até aqui. Beijão, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu!